Que bom você aí, ó. Primeiro ano do ensino médio, através da mediação tecnológica Rondônia, estamos levando para você mais uma aula de Química. Aqui quem fala é o professor Almeida, ou Antônio Almeida Pereira, tá? E vocês aprenderam sobre o que eram ácidos, bases, sais. Vamos agora para a quarta função inorgânica, que denominamos de óxidos. Saber o que significa mesmo, o que são óxidos, né? Vamos lá então na tela, olha só. Nós temos aqui os óxidos, né? Vamos conhecer como classificam-se os óxidos e aprender também a dar nome aos óxidos, né? Como seria realmente a denominação desses compostos. Aí sendo óxidos, são compostos binários formados por átomos de dois elementos químicos, dos quais o oxigênio é o elemento que apresenta maior eletronegatividade e o NOx, quer dizer, a carga do oxigênio nos óxidos, geralmente é 2 menos, quer dizer, -2. Você viu lá por que compostos binários, né? Só existirá, não é que só exista dois átomos, é que só exista átomos de dois elementos químicos. Pode existir de cada elemento químico mais de um átomo, mas os elementos químicos presentes no composto só são dois. Obrigatoriamente, o elemento químico que está à direita do composto, ele é sempre o oxigênio. E o NOx dele é 2 menos. Por quê? Porque o oxigênio tem 8 elétrons, tem 8, o número atômico 8. Quando faz a distribuição eletrônica, ele fica com 2 elétrons na última camada. Ah, sim. Então ele tem 2 e 6. Ele tem 2 e 6 na última camada. Quando ele precisa, para estabilizar, ficar igual ao gás nobre, ele ganha 2 elétrons. E é no ganhar desses 2 elétrons que ele fica com NOx -2, tá bom? Então, sempre que falar oxi, já sei. O oxigênio está ali sobre óxidos. O composto sempre, o elemento químico da direita. Olha aí, ó. CaO, cálcio e oxigênio. Na2O, sódio e oxigênio. Então, o oxigênio sempre à direita. O sódio, por exemplo, 2 átomos do elemento químico sódio. Eu falei, não é a quantidade de átomos de cada elemento, mas sim a presença de 2 elementos químicos no composto obrigatório. O da esquerda pode ser um metal e um ametal, mas o da direita, somente o oxigênio. Então, óxido de cálcio e aqui o óxido de sódio. Para isso, vamos lá então? Pode existir algumas exceções? Isso é possível. Então, geralmente é possível quando os compostos binários, por exemplo, nós tivermos flúor e oxigênio. Então, o flúor vai para o lugar que é do oxigênio nos óxidos normais. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Aquele que é mais eletronegativo, meu aluno, ele vai ficar à direita do composto. Então, eu digo que 99% dos óxidos, o mais eletronegativo é o oxigênio. Então, ele fica à direita. Mas, no caso, quando ele tiver combinado com o flúor, aí não. Aí é o flúor que vai para a direita, ele fica para a esquerda, porque o flúor é mais eletronegativo, tá bom? E aí, olha aí, os compostos binários de flúor e oxigênio, aí não são óxidos, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. E aí é uma exceção de que se não trata-se de óxido no caso. Só é óxido quando o oxigênio estiver realmente à direita. Para a classificação dos óxidos em geral, nós temos aqueles que são classificados em função do seu comportamento na presença da água. E aí eles, com relação aos ácidos e também com relação à base. Então, os óxidos são classificados em função do seu comportamento
na presença da água, ácidos e bases, portanto, nós podemos ter tanto óxidos ácidos, como nós podemos ter óxidos básicos, né? Sendo assim, sua classificação como ácidos, ou seja, óxidos ácidos ou óxidos básicos, vai ocorrer quando eles reagem com a água, numa reação de síntese, e derem a origem a um desses compostos. Se reage com a água e dá origem a ácidos, ele é um óxido ácido. Se ele reage com a água e dá origem a uma base, aí eles são o quê? Óxidos básicos. É isso que ajuda a você, ao observar um composto óxido, saber a devida classificação. E aí, óxidos ácidos, o que são mesmos, hein? São, em geral, formados por ametais. Ah, que legal! São formados por ametais. O que são ametais? Elementos que têm alta eletronegatividade. Portanto, são compostos covalentes. Por que alta eletronegatividade? Aqueles que têm muita tendência em ganhar elétrons. E aí, vocês viram que a gente deve aprender que, com relação à tabela periódica, a eletronegatividade varia da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, veja bem, na família 7A nós temos o flúor, o cloro e o bromo. Então, olha só, o flúor é o elemento mais eletronegativo, não é isso? Então, ela varia nos períodos da esquerda para a direita. E aí, na 6A, a gente tinha o oxigênio, o enxofre, o selênio, etc. Se você comparar o flúor com o oxigênio, claro que o flúor ele se torna o elemento químico mais eletronegativo na tabela periódica, porque os gases nobres, eles não têm a eletronegatividade dele praticamente zero, tá? Portanto, é importante saber disso. Então, os óxidos ácidos são formados por ametais ligados ao oxigênio. Olha aí. Ametais carbono, ametais enxofre, ametais nitrogênio. Então, por isso que junto com o oxigênio nós temos o óxido CO2, nós temos o óxido SO2, nós temos o óxido N2O5. E aí, como eu vou saber realmente sobre óxidos ácidos? Primeiro, sempre que um óxido reagir com a água e formar um ácido, é porque aquele óxido ele é um óxido ácido. Qual é a substância que, quando reage com o ácido, forma sal mais água? Não é uma base? Então, se aquele óxido reage com a base e vai formar sal mais água, é porque aquele óxido ele está substituindo um ácido. E aí ele passa a ser um óxido ácido. E assim sendo, exemplos. SO2, S é um ametal. SO2, quando reage com a água, forma o H2SO3, que é o ácido sulfuroso. Então, caracteriza que este SO2 ele é um óxido ácido. Se ele reage com a base e forma sal mais água, olha aí, base formando sal mais água, logicamente ele está fazendo o papel de quem? De um ácido. E aí eu tenho o quê? Óxido ácido. Viu aí? Primeiro, óxido ácido, o elemento químico que está ligado ao oxigênio é um metal. Depois, se ele reage com água e forma um sal, ele é um óxido ácido. E se ele reage com a base formando sal mais água, mais uma vez, está caracterizando que trata-se de um óxido ácido. Beleza? Aí sim, nós estamos falando aqui exclusivamente dos óxidos ácidos.
Os oxoácidos, eles também são chamados de anidridos ácidos. Por quê? Porque podem ser obtidos pela eliminação total dos hidrogênios na formação da água. Olha aí que diferença, hein? Nós temos o ácido carbônico, o H2CO3. E se por acaso dessa fórmula H2CO3 eu tiro H2O, quer dizer, até H2, aí eu tiro, e eu tenho O3, então não sobrou mais nada. O que sobra? CO2. Aí eu digo que ele é um anidrido ácido. H2NO3 é um ácido nítrico, ok? Digamos que eu tenho dois compostos de HNO3. H vezes 2, H2, N2O6. E deste H2N2O6, eu retire dessa fórmula uma molécula de água. Se eu tirar o H2 e tirar um O, o que vai sobrar? N2O5. Pelo fato de eu ter tirado uma molécula de água de cada um deles, o que sobrou, sobrou o quê? Sobrou um óxido, dióxido de carbono e pentóxido de nitrogênio. Esses óxidos obtidos são eles que são os anidridos ácidos, porque dos ácidos de origem tiramos uma molécula de água, tá bom? Não é o ácido que é anidrido. Anidridos são os óxidos que se obtêm quando daquele ácido, seja um composto, dois compostos, retiramos uma molécula de água, o óxido que se forma, aí sim, ele é conhecido como anidrido. O que significa anidrido mesmo? Sem a presença de água na composição, ou seja, na fórmula original daquele ácido, beleza? Que legal, hein? Esperamos que eu falo muito detalhadamente, eu explico sobre muito, porque é muito comum você escutar a palavra de anidridos, né? Anidridos ácidos. Então, anidrido acético, anidrido, enfim. Lembre-se, daquele ácido, retire uma molécula de água, que o óxido que vai se formar, obrigatoriamente, será o quê? Um anidrido, tá bom? Será um óxido, né? E aí, chamados de anidridos ácidos. Partindo agora para óxidos básicos. Eu já fiz um breve comentário, né? Quando você tinha o óxido ácido, o oxigênio estava ligado a um elemento químico que era o quê? A metais. Enxofre, nitrogênio, carbono, enfim. Mas quanto aos óxidos básicos, sabemos que são óxidos que, na sua maioria, formados por metais. Elementos que têm uma alta eletropositividade, quer dizer, baixa eletronegatividade, e obrigatoriamente são compostos iônicos, né? Lá nos ametais, vocês podem observar que lá nos óxidos ácidos, os compostos lá eram tipo moléculas, compostos iônicos, moléculas, ou seja, de ligações covalentes. Agora, os óxidos básicos são compostos iônicos, tá? Logicamente, olha aí, CaO. Isso é a presença dos metais, tá bom? Ligados aos oxigênios. E quando nós temos os metais ligados ao oxigênio, nós temos ligações iônicas, portanto, constituindo os compostos iônicos. Seja o CaO, seja o MgO, que é o óxido de magnésio, o óxido de potássio, o óxido de sódio, enfim. Lembrando que, assim como os óxidos básicos, os óxidos ácidos, aqui os óxidos básicos.
Se aquele óxido reagir com a água e formar uma base, eu sei que ele é um óxido básico. Nos ácidos, quando ele reagia com água, formava o quê? Formava ácido. Então, aquele óxido era um óxido ácido. Aqui, óxidos básicos reagiu com água, forma base. Qual é a substância que, ao reagir com ácido, forma sal mais água? Ah, professor, são básicos, são bases, não é? É. Então, se eu tenho um óxido e ele reage com o ácido e vai formar sal mais água, agora eu tenho certeza de que esse óxido ele é classificado como óxido básico, tá? Assim sendo, vamos a alguns exemplos. O óxido de sódio. O óxido de sódio, quando eu reagir com a água, eu vou obter como produto formado hidróxido de sódio. E o hidróxido de sódio é o quê? Uma base. Então, já sei, o Na2O é o óxido básico. E veja o que acontece quando o óxido de sódio reage com o ácido sulfúrico. Ele vai formar o sulfato de sódio e água. Quem é que reage com ácido para formar só mais água? Não é a base? Então, esse óxido ele está fazendo o papel de uma base, portanto, e daí classificamos ele como óxido básico, beleza? Então, são várias maneiras que nós temos de classificar os óxidos. Ainda mais, quanto à nomenclatura, aqui, por exemplo, não é um óxido de diácidos. E tem alunos aí, com certeza, com dúvida. Professor, você ensinou que quando eu tenho, por exemplo, CO2, eu tenho que ler o quê? Dióxido de carbono. Ah, tá. Você só usa esses prefixos de, mono, no caso CO, mono, quando eu estou diante de óxidos ácidos. Óxidos, cujo elemento químico que está ligado ao oxigênio são a metais. Aqui nos óxidos básicos, não, meu aluno. Aqui nos óxidos básicos, quem está ligado ao oxigênio são os metais. Se são os metais, então você lê naturalmente óxido de sódio, óxido de magnésio, óxido de alumínio, óxido de... enfim. Aí, para que ajude a você identificar, porque eu vi Na2O. E alguém pode ter perguntado, será que ali é o óxido de sódio? Não. Por o sódio ser metálico, apresentar só o NOx, aí nós temos o óxido de sódio. O que pode apresentar é a terminação ozoico, se aquele metal tiver mais de um NOx, como vocês aprenderam. Fe, então o ferro é mais 2, então óxido de ferro 2. Fe2O3, óxido de ferro 3, óxido férrico. Então aí tudo bem. Mas quanto ao prefixo de mono, tri, então isso só acontece nos óxidos ácidos. Falando-se, portanto, de mais óxidos, vamos ver agora com relação aos óxidos neutros. O que são óxidos neutros mesmo? São certos óxidos covalentes formados por metais e que não reagem com a água, formando ácidos ou básicos. Tá certo? Desta forma, eles são chamados de indiferentes ou ainda de óxidos inertes. Portanto, olha lá, CO é o monóxido de carbono, NO é o monóxido de nitrogênio, N2O é o monóxido de nitrogênio, enfim, ok? Aqui, repetidamente, não tem problema, mas esses aqui, eles são neutros, porque eles não reagem para formar compostos. Se ele não reage, então nós dizemos que são inertes, né? Assim como os gases nobres, são gases nobres ou gases inertes. Por quê? Porque ele não reage para formar outros compostos. Sendo assim,
você pode entender que são denominados ou classificados como óxidos neutros. Então, geralmente são formados por ametais e não reagem com a água. Se não reage com a água, não vai formar ácido, nem vai formar base. Então, eles não são nem óxido ácido, nem óxido básico. Eles são, sim, óxidos neutros, tá? Aprendemos sobre óxidos ácidos? Sim, aprendemos sobre óxidos ácidos. Sobre óxido básico, também aprendemos. Óxidos neutros, vimos também que são a mesma coisa que óxidos inertes. Mas existem agora os anfóteros. Anfótero, o que é isso mesmo, professor? Bom, óxidos anfóteros são aqueles óxidos que possuem caráter intermediário entre o entre o iônico e o covalente, né? Os iônicos formam o quê? Sais básicos, covalentes, sais ácidos. E os anfóteres, ele fica no intermediário. Eles ficam com caráter intermediário. Por quê? Porque, ora, ele comporta-se como óxidos básicos na presença de um ácido e, outra hora, comporta-se como óxidos ácidos na presença de uma base. Então, é basicamente isso aí, que ele tem a dupla ação de funcionar como óxido ácido ou funcionar como óxido base. Mas fique tranquilo, porque são muitos poucos esses anfóteros, né, no caso. Quer dizer, ele pode simplesmente, quando reagir com um ácido, formar só mais água. Se ele reage, quem reage com ácido, quem é? Base. Então, ele seria um óxido básico. Agora, se ele reagir com a base para formar só mais água, quem é que reage com a base para formar só mais água? Os ácidos. Aí ele seria um óxido ácido, não é isso? E é o caso do óxido de zinco, o ZnO. Ele tem essa dupla facilidade. Como assim? Ele, quando reage com o ácido, vai formar o sal ZnCl2 mais água. Ele está fazendo o papel de quê? De um óxido básico, porque base com ácido forma sal mais água. Ótimo. E agora, quando ele reage com o ácido, então, quando ele reage com a base, né? Então, agora, no caso, ele reagiu com HCl, que é um ácido. E no caso da base, quem é que reage com a base para formar só mais água? É o ácido. Então, nesse caso, o ZnO está fazendo o papel de um óxido ácido, não é isso? Em compensação, anteriormente, teríamos o óxido básico. Acontece que ele tem uma propriedade múltipla de tanto se comportar como um óxido ácido, como se comportar como um óxido básico. Assim sendo, ele é um óxido anfótero, tá joia? O zinco é um metal, o oxigênio é um metal, tudo bem. Mas na formação de compostos de sal e água, ele pode se comportar como ácido e pode se comportar como uma base. Vamos em frente? Aí, olha aí, entre tantos óxidos que nós observamos, e é bom lembrar, hein? Um comentário, meu aluno, só para você. Professor, e na natureza, como é que eu identifico óxidos ácidos e óxidos básicos? Aí eu diria a você, ó, sempre que a gente tiver os óxidos básicos, que constituem metais ligados ao oxigênio, eles são dos minérios. E olha aí as rochas, né? Esses minérios aí é porque aí nós temos óxidos básicos. Então, nós temos vários tipos de óxidos, desde que seja metais ligados ao oxigênio na composição, na fórmula, são metais que constituem os minérios, né? Vou mostrar vários exemplos para vocês. Agora, se o metal constituir na fórmula for a metais com oxigênio, aí eles estão na atmosfera. CO2, carbono é um metal, com oxigênio está na atmosfera.
Dióxido de enxofre, SO2, está na atmosfera. Dióxido de nitrogênio está na atmosfera. Então, os óxidos ácidos, cujos compostos são formados de ametais com oxigênio, encontram-se na atmosfera. E os óxidos básicos, cujos átomos ligados ao oxigênio são os metais, constituem os minérios que estão no solo ou subsolo, tá bom? Então, não vale a pena só você garantir a fórmula, mas você garantir também a aplicabilidade, as propriedades, a utilização e, enfim, ok? No geral, para que você possa gostar cada vez mais do que a química lhe proporciona. Assim sendo, a nomenclatura dos óxidos, né? Nós temos a nomenclatura oficial dos óxidos determinada pela IUPAC. O que é a IUPAC? União Internacional de Química Pura e Aplicada, que baseia-se no uso dos prefixos gregos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. Para indicar o quê? O número de átomos de oxigênio ou ainda o número de átomos do outro elemento químico que está presente na fórmula do óxido, tá? Sendo assim, olha aí, o prefixo óxido, seguido da preposição de e o nome do elemento químico ligado ao oxigênio. Então, olha aí, Cl2O7, epitóxido de dicloro, P2O5, pentóxido de fósforo, SO3, trióxido de monoenxofre. Só podemos fazer isso usando mono, di ou tri, quando o elemento químico ligando ao oxigênio seja um ametal, tá joia? E aí, lembrete, o prefixo mono na frente do nome do elemento químico ele é opcional, não precisa usar. Como SO3. SO3 usamos o quê? O trióxido de monoenxofre. Podemos usar apenas trióxido de enxofre. Deixa o mono, não é necessário. Apesar dessa nomenclatura ser oficial, existe a outra mais antiga ainda, e em uso para elementos metálicos, baseia-se na valência do elemento ligado ao oxigênio. Para os que são, digamos, óxidos básicos, elementos aí que possuem só a valência, nós utilizamos óxido, preposição de e o nome do elemento químico. Então, Na2O, tanto sódio, prata e zinco são metais, então eu uso somente óxido de sódio. Ag2O, óxido de prata. Não preciso usar óxido de prata, porque o oxigênio está ligado ao metal. Isso aqui é um óxido básico. E o óxido de zinco, beleza? Somente utilizando mono de tri quando o elemento químico ligado ao oxigênio for a metais. Para elementos que possuem mais de uma valência, ou seja, mais de uma carga, mais de um óxido ligado ao oxigênio. Aí eu uso a palavra óxido, sempre lembrando do oxigênio da direita para a esquerda, a preposição de e o nome do metal. Se tiver menor valência, menor carga, menor óxido, eu uso oso. Se tiver maior, eu uso ico. Por exemplo, eu tenho o Cu2O. Ah, bom. Aqui o cobre é mais 1. Então, por isso que nós temos óxido de cobre 1, o óxido cuproso. No CO, o cobre tem óxido 2 mais. Então, óxido de cobre 2, o óxido cúprico. Por quê? Porque o oxigênio é sempre 2 menos. FeO, óxido de ferro 2, o óxido ferroso. E F2O3, óxido de ferro 3, o óxido de ferro, óxido férrico, tá bom? Por quê? Porque esses elementos químicos, conforme vocês viram, eles são elementos de transição. E sendo elemento de transição, no caso, transição externa, eles podem apresentar 2 NOx, tá bom? Isto como íon, beleza? Como íon cátion, né? Porque os metais são todos íons cátion, né? E aí, meus alunos, é o seguinte, olha aí, mais agora os óxidos em forma de minério. E eu falei para vocês que os óxidos que estão na atmosfera, como CO2, monóxido, dióxido de carbono, entre outros, são óxidos ácidos. Mas os óxidos básicos, cujo elemento ligado ao oxigênio são metais, ele está ligado
ok? Eles constituem os minérios que estão no solo ou subsolo. Fe2O3. Então, olha aí, a hematita, né? O óxido Fe3, tudo bem. Existe o magnetita, Fe3O4, aquele que está no magma, constituindo o centro da terra, digamos assim. No subsolo, quando tem os carvões, os vulcões, então o magma se desprende, porque é magma muito rico em magnetita, Fe2O3. Cuprita. Quando temos cuprita, é porque nós temos óxido de cobre 1, óxido cuproso. E aí, esse óxido, ele é denominado cuprita, é um minério, hein? SNO2, a Rondônia, por exemplo, os maiores produtores de cassiterita. Então, olha aí, ó, óxido de estânio. E nós temos o alumínio hidratado, Al2O3, H2O. Geralmente é aqui que a gente identifica a bauxita, tá bom? Então, são denominações dadas aos minérios que caracteriza os óxidos básicos que existem no solo e no subsolo, tá certo? E convido você agora para um aprender fazendo, viu? Vamos nesse aprender fazendo? O seguinte enunciado. A pedra pómez, muito utilizada por pedicures para o tratamento dos pés, é composta por 2 tipos de óxidos. Marque a alternativa referente à sua composição e fórmulas moleculares, respectivamente. Olha lá, qual a substância era? Popularmente, no comércio, na atividade de pedicure, a pedra pómez. Você já deve ter escutado sobre isso. Será que é o monóxido de carbono? Tá bom? Isso aí que eu falo na composição, que apresenta tanto monóxido de carbono como dióxido de enxofre, óxido de silício como óxido de cálcio, dióxido de silício e óxido de alumínio, óxido de silício e óxido de alumínio, ou monóxido de carbono e trióxido de enxofre. E aí, o que você entende quando você vai no manicure, no pedicure, né? E que ela utiliza aquela pedra pómez para trabalhar, ok? Moldar os pés e tal e etc. O que é mesmo? Olha aí, então você deve observar que sempre que você for no pedicure, ela vai utilizar algo que contém na composição dióxido de silício, SiO2, e óxido de alumínio, Al2O3, tá certo? Então, a alternativa C é a correta. Lembrete, o dióxido de silício, SiO2, é o principal componente da areia, enquanto o óxido de alumínio é o componente principal da bauxita. E assim sendo, você garante que a aplicabilidade dos óxidos no cotidiano, tá certo? Nós temos ainda o que conhecemos de chuva ácida. Mas o que é chuva ácida mesmo? É o fenômeno que resulta da condensação do vapor d'água da atmosfera em pequenas gotas que, ao atingirem o peso suficiente, se precipitam sobre o solo, contendo a presença de ácido sulfúrico, ácido nítrico, nitroso, resultando de reações químicas que ocorrem na atmosfera. Isso é característico quando existe poluição. Então, muitos SO3, SO2 se acumulam na atmosfera, tá certo? Nós temos NO2 na atmosfera e o que acontece? Quando reage com a água, precipita em forma de chuva, que você chama de chuva ácida. E, geralmente, essas chuvas elas são consideradas ácidas quando tornam o meio ambiente com problemas, apresentando um pH de baixo de 4,5. Você sabe que o pH abaixo de 7, de 0 a 7, ele tem aspecto ácido. Já pensou? Você está num ambiente poluído e quando chove, então paciência, né, gente? Porque a água da chuva em si, quando não tem poluição, o pH é 7 naturalmente, né? 6 a 7 que não incomoda ninguém.
mas um pH com 4,5 é por causa que existem fumaças, né? Que nessas fumaças tem o quê? Enxofre, tem nitrogênio, CO2, etc. E aí, olha, pai, por que são chuvas ácidas? Tá vendo? E aí vem a incógnita, né? Está protegido, está chovendo, mas não é uma chuva natural. É uma chuva de um ambiente poluído, nos polos industriais, nas cidades poluídas. Pode ser que isso venha a acontecer, tá bom? Por quê? Porque eles prejudicam o ambiente, poluindo o ambiente e assim sucessivamente. Um esquema no aparecimento da chuva ácida. O que é isso? É que o aumento de acidez da água das chuvas ácidas ocorre em função de acúmulo de poluentes na atmosfera, os quais são compostos que têm geralmente óxidos, que são óxidos, o quê? Ácidos, né? Que tem enxofre, que tem nitrogênio, que tem fósforo, e que quando reage com a água, gera ácidos. E aí, na forma de chuva, conhecemos isso como chuvas ácidas, né? Nesse processo, ocorre a formação de compostos ácidos que, no momento de condensação e precipitação, são depositados sobre as cidades. E vegetação e superfícies aquáticas também são comprometidas. Mas, em função disso, a chuva ácida é chamada também de deposição ácida, porque na composição da água nós temos a presença de água e etc. Aqui, por exemplo, aí, ó. Se eu tenho, olha lá, CO2 na atmosfera, com a água vira H2CO3, que é o ácido carbônico. Se eu tenho SO3 com a água, e aí vai formar o quê? H2SO4. Se eu tenho NO2, dióxido de nitrogênio, com a água, vai formar HNO3. Então, tanto ácido sulfúrico, como ácido nítrico, como ácido carbônico, eles são produzidos na atmosfera em regiões que têm elevada poluição e a água ela vai se acumulando, né, com essas impurezas e aí ela finda precipitando. E quando ela vai precipitando, é o que caracteriza a presença de quem? Chuvas ácidas na natureza, imprópria para a convivência do ser humano, ok? Então, olha aí, que legal, hoje vocês aprenderam sobre óxidos. Voltaremos já já para fazer uma revisão e você ser muito feliz na sua atividade de sala, beleza?